Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ritson Lucas na área. Vamos falar agora sobre as modalidades de citação. Eu tenho um mnemônico que é o come, ex, chefe. Não tem nada a ver com tarado não, tá? Come, ex, chefe. Com a letra C, Correios. Eu posso fazer citação pelos Correios. Com a letra O, oficial de justiça. Eu posso fazer citação por oficial de justiça. Com a letra M, meio eletrônico, que ela está prevista na Lei 11.419 de 2006. E com a letra E, edital, que é a publicação no Diário da Justiça. Ex-chefe, escrivão e chefe de secretaria. Então, o escrivão lá na vara, o chefe de secretaria na vara, ele não precisa do oficial de justiça quando o próprio réu, executado ou interessado aparecer na secretaria. Porque se o réu, executado ou interessado comparecer na secretaria, a citação pode ser feita diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Beleza até aí? Então, modalidade de citação. Come, ex, chefe. Responda para mim. Qual é a modalidade com a letra C? Correios. Letra O, oficial de justiça. Letra M, meio eletrônico. Letra E, edital. E ex-chefe, escrivão e chefe de secretaria. Tranquilo até aí? Agora, olha só. Antes de trabalhar todas as modalidades, primeiro eu quero que você tome cuidado. Porque o CPC fala para a gente que as empresas públicas e privadas, e aqui quando eu falo pública, ingressa a administração direta e indireta, toda. E não só a administração direta e indireta, também o Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública. Então essa regra eu aplico para a administração pública, direta e indireta. Administração pública e indireta, quando eu falo autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública, entra todo mundo. Pessoas jurídicas de direito privado também. Ministério Público, Defensoria e Advocacia Pública. Ritson, então é todo mundo? Não, não é todo mundo. Eu tenho duas pessoas que não. Quem são elas? Micro e empresa de pequeno porte. Cuidado! A regra que eu vou falar contigo agora, eu tenho duas exceções. Quem está fora? Micro e empresa de pequeno porte. Qual é a regra? A regra é, essas pessoas jurídicas, elas são obrigadas a manter cadastro no sistema eletrônico. Elas são obrigadas a manter cadastro no sistema eletrônico. Por quê? Porque as intimações e as citações dela serão preferencialmente eletrônicas. Então lembra, quando eu estou falando de empresa pública e empresa privada, eles são obrigados a manter cadastro no sistema eletrônico. Por quê? Porque, como regra, a citação e intimação deles serão preferencialmente por meio eletrônico. Não é obrigatoriamente, é preferencialmente. E lembra, nessa regra eu tenho duas exclusões, que é quem? Micro e empresa de pequeno porte. Fechou? Tranquilaço? Então me responde aí. Modalidade de citação com a letra C. Correios. Letra O, oficial de justiça. Letra M, meio eletrônico. Letra E, edital. E o que é ex-chefe? Escrivão e chefe de secretaria. Agora, olha só. Eu falei para ti que pessoas jurídicas de direito público, administração direta e indireta, de direito privado, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, são obrigados, não é faculdade, são obrigados a manter cadastro no sistema eletrônico. Por quê? Porque a citação e intimação deles, ela é feita de forma eletrônica, mas ela é feita obrigatoriamente de forma eletrônica ou preferencialmente? Preferencialmente. Dessa regra eu tenho duas exceções. Eu citei para ti duas exceções. Eu tenho duas pessoas que não entram nessa regra. Eu tenho duas pessoas que não são obrigadas a manter cadastro. Quem são? Micro e empresa de pequeno porte. Ritson, por que disso? Porque tem muito microempresário que sequer tem dinheiro para comprar um computador. Aí eu vou pegar e vou obrigar o cara não está conseguindo nem pagar o salário dos empregados. Então eu tenho duas exceções. Micro e empresa de pequeno porte. Fechou até aí? Outro ponto importante é sobre a ação de uso capião de bem imóvel. Imagina que você mora no condomínio. Teu condomínio tem 10 blocos e em cada bloco tem 50 apartamentos. E alguém entra com uma ação de uso capião de todo o imóvel. Aí eu te pergunto, eu vou citar só o cara do apartamento 101? Não. Na ação de uso capião de bem imóvel, eu vou citar pessoalmente todos os confinantes. Todo mundo que tem divisa ali, eu vou citar. Rito, mas tu sempre vai citar todo mundo? Não. Tem uma situação em que eu não cito todo mundo, que é quando a ação envolveu unidade autônoma. Como assim? Digamos que eu estou querendo fazer uso capião somente de um apartamento, somente de um dos prédios, então não é de tudo. Então, se não for de tudo, não precisa intimar todo mundo. Aí eu vou intimar só as pessoas interessadas. Então lembra,
Ação de usucapião de bem imóvel. Regra, cita pessoalmente todos os confinantes. Salvo se eu estiver diante de uma discussão sobre unidade autônoma. Fechou até aí? Tranquilo. Agora que eu gravei essas regras, eu vou começar a trabalhar contigo sobre essas modalidades de citação e primeiro eu vou falar sobre os Correios. Primeiro eu vou falar contigo sobre os Correios. Sabe por quê? Quando eu falo em Correios, o CPC estabelece para a gente que a citação será feita pelos Correios para qualquer comarca do país. Hitson, calma aí. Quando é para outra comarca, eu não mando carta rogatória, carta de ordem. Não, gente. Quando tu manda pelos Correios, você pode mandar para qualquer carta do país, isso daqui dispensa aquelas cartas, não tem necessidade. Quem vai cumprir aqui, tu sabe quem que é? É o carteiro. Aquele cara que tem a roupa amarela, é ele que vai cumprir. Quando eu falo na carta precatória, carta rogatória, quem cumpre a carta é o pessoal do Poder Judiciário, é o serventuário, é o juiz que vai estar dando andamento, chefiando isso daí. Aqui não. Quando eu falo citação pelos Correios, é o carteiro. E a citação pelos Correios, ela pode ser feita para qualquer comarca do país. Então, se você está num estado e o réu está em outro estado, você pode mandar a cartinha para outro estado. Cartinha pelos Correios. Essa é a regra. Agora, olha só. Eu falei para ti que a regra é que a citação seja feita pelos Correios. E na tua cabeça deve estar bem assim. Ritsu, tu não acabou de falar que é de forma eletrônica? Na prova tu tem que ter malícia. Se ele colocar bem assim. A citação pelos Correios pode ser feita para qualquer comarca do país. Certo, que é o que está no CPC seco. Essa regra da citação e intimação eletrônica é para um caso especial. É para quem? Para pessoa jurídica. Para empresa pública, empresa privada, pessoa jurídica de direito público. E quando eu falo em pessoa jurídica de direito público, eu estou falando União, Estado, DF, município. Eu estou falando autarquia, fundação pública. Mas não só eles, também de pessoas jurídicas de direito privado, sociedade de economia mista, empresa pública e os particulares também. Tanto faz tu ser pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública. O que vai acontecer? Todos esses daqui, eles são obrigados a manter cadastro de sistema eletrônico. Para quê? Para serem citados e intimados preferencialmente de forma eletrônica. A exceção é quem? Micro e empresa de pequeno porte. Por que é exceção? Ora, se eu sou exceção, eu não entro nessa regra. Eu venho para cá. Beleza até aí, pessoal? Tranquilaço? Então, falou pessoa jurídica de direito público, direito privado, eles serão citados preferencialmente de forma o quê? Eletrônica. Eles serão intimados preferencialmente de forma o quê? Eletrônica. E, além dessas daí, também os três eu comentei, conforme previsão do artigo 270, parágrafo único do CPC. Fechou? Agora, se ele não falar nenhum deles, aí vem para cá. Se não for nenhum desses casos, a citação vai ser feita pelo quê? Pelos Correios. Ritz, tu falou para qualquer comarca do país. Em qualquer tipo de processo eu posso fazer citação pelos Correios? Não. E aqui eu quero que você preste muita atenção, porque eu tenho um ponto que cai muito em prova. Existem algumas situações em que a citação não pode ser feita pelos Correios. E para te memorizar, eu montei um mnemônico, tá? Esta outra não atende público incapaz. Bom, frasezinha filé, tá? Essa previsão está no artigo 247 do CPC. O artigo 247, ele traz casos em que a citação não pode ser feita pelos Correios. É fácil, pô. Esta outra não atende público incapaz. Fechou, isso cai demais. E nesses casos que não cabe a citação pelos Correios, essa citação será feita por quê? Por oficial de justiça. Ritz, desmonta o mnemônico, pelo amor de Deus. Está, primeiro, ações de Estado. Quando estou diante de uma ação de Estado, não é Estado de Rondônia não, tá? É Estado da pessoa, pelo amor de Deus. Não é Estado do Acre, Estado do Amazonas, Estado de Minas, não. É Estado da pessoa, tá? Pelo amor de Deus. Nas ações de Estado, eu não posso fazer citação pelos Correios. Então eu faço de que forma? Oficial de justiça. E a banca vai te colocar bem assim, nas ações de Estado, a citação é feita por procura oficial de justiça. Quando eu falo outra, é na situação do autor requerer de outra forma. O autor não quer pelos Correios, o autor quer por oficial de justiça. Só que para o autor requerer por outra forma, o autor tem que fazer esse pedido de forma justificada. Então, primeiro caso que não é pelos Correios, e sim por oficial de justiça, ações de Estado. Segundo caso, quando o autor requerer de outra forma. Terceiro caso, quando a localidade
não for atendida pelo serviço domiciliar de Correios. O carteiro não vai lá. Pô, se o carteiro não vai lá, eu vou fazer citação pelos Correios? De jeito nenhum. E público incapaz é quando for um citando pessoa jurídica de direito público, citando. A pessoa que tu está querendo citar é pessoa jurídica de direito público. E a pessoa jurídica de direito público ela não pode ser citada pelos Correios. Nem quando o citando for incapaz. Se o citando for incapaz, você não pode citar o quê? Pelos Correios. E nos casos que não cabe pelos Correios, eu faço a citação por oficial de justiça. Beleza até aí? Então lembra, regra, a citação eu faço pelos Correios. Lembrando da situação aqui das pessoas jurídicas, tá? Só que tem situações que eu não posso fazer a citação pelos Correios. Esta outra não atende público incapaz. Esta é o quê? Ações de Estado. Outra, quando o autor requerer de outra forma. Não atende. Os Correios não atendem. Público incapaz, pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica, e incapaz. Quando for um citando, quando for um réu, pessoa jurídica de direito público ou incapaz, você não faz pelos Correios, você faz por oficial de justiça. Tranquilo? Agora vamos ver qual é esse procedimento quando a citação é pelos Correios. Primeiro, quem vai confeccionar a cartinha, quem vai digitar tudinho, é o escrivão ou chefe de secretaria. E o escrivão vai preparar a carta e dentro da carta ele vai enviar cópias da petição inicial. Porque, olha só, eu estou citando o réu. Então, o réu tem alguém pedindo algo contra ele, pô. Então, o réu tem que saber o que estão falando dele. Então, o escrivão tem que mandar cópia da petição inicial e cópia do despacho do juiz que ordenou a citação. Então, tu coloca a cópia da petição inicial, cópia do despacho do juiz e também dentro da cartinha o escrivão-chefe de secretaria tem que comunicar o prazo que esse réu, que esse executado, que esse interessado tem para responder. Cuidado. A jurisprudência que é pacífica no sentido de que se o escrivão não comunicar o prazo para a resposta, essa citação não tem validade. Então ele tem que comunicar. Então se eu estou te chamando para você contestar, você tem 15 dias. Então o escrivão tem que informar na carta, olha, você tem 15 dias para apresentar a contestação. E o escrivão também vai informar na cartinha o endereço do juízo e do cartório, para que o cara apresente todos os seus documentos, todas as suas alegações e sua contestação. Beleza até aí? Então eu sei que o escrivão vai botar tudo isso na carta. Ele vai botar tudo, mas ele vai colocar numa carta registrada. Porque essa citação pelos Correios, ela é feita por carta registrada. E eu te disse que quem cumpre isso é quem? É o carteiro. Então o escrivão coloca tudo isso, preenche lá o requisito da carta registrada e o carteiro chega na casa da pessoa. O carteiro tem que exigir a assinatura. O carteiro ele não tem fé pública, é diferente do oficial de justiça. O oficial de justiça vai lá, a pessoa se recusa a assinar, o oficial de justiça tem fé, ele tem fé pública, ele fala assim, ó, tá citado, eu entreguei. O carteiro não tem fé pública. Então, por isso, quando é pelos Correios, o carteiro tem que exigir a assinatura. E eu quero que você tome cuidado com a súmula 429 do STJ. Pela súmula 429 do STJ, quando tiver diante dessa comunicação, dessa citação via postal nos casos previstos em lei, o carteiro ele tem que exigir o aviso de recebimento. O carteiro tem que exigir o quê? A assinatura. É obrigado. Toma cuidado com essa súmula que ela pode cair em prova. Fechou até aí? Então lembre-se. Salvo essa parada aqui de pessoa jurídica de direito público e de direito privado, a citação ela é feita pelo quê? Pelos Correios. Salvo em alguns casos do macetinho que eu te disse. Tá tranquilo até aí? Agora que eu conversei sobre isso, eu quero que você tome cuidado com o seguinte. Esse carteiro, se ele for na casa de uma pessoa física, é tranquilo. E quando ele vai lá numa empresa, quando ele chega numa pessoa jurídica, para quem que o carteiro vai entregar essa citação? Segundo o CPC, sendo pessoa jurídica, o carteiro pode entregar para quem tem poderes. A entrega vale para quem tem poderes de gerência, administração ou para o funcionário encarregado de receber as correspondências. O carteiro vai chegar na pessoa jurídica e fala, olha, eu tenho uma citação. Quem pode receber? Aí lá vem falando, eu posso porque eu tenho poderes de gerência. Eu posso porque eu tenho poderes de administração. Eu posso porque eu sou encarregado da correspondência. Então o carteiro, quando chegar na empresa, ele vai perguntar, quem é que tem poderes de gerência? Eu, então assina aqui. Quem é que tem poderes de administração? Eu, então assina aqui. Quem é o encarregado da correspondência? Sou eu, então assina aqui. O carteiro vai fazer isso. Ritson, o problema é o seguinte, eu trabalho numa empresa.
O carteiro chegou lá e ele foi direto com o porteiro. Ele falou, porteiro, o negócio é o seguinte, eu quero fazer a citação e eu preciso de alguém que tenha poderes para receber. O porteiro levantou a mão e disse que ele tinha poderes para receber. Ele recebeu. E ele colocou na gaveta dele e esqueceu. Passou o prazo para contestar, a empresa foi revel, a empresa se arrebentou todinha. A empresa pode pedir nulidade disso? Pedir nulidade ela pode. Mas se a empresa contratou o caba, ela assume o risco, velho. Ainda tem outra. A jurisprudência é pacífica acerca da teoria da aparência. O carteiro chegou lá. O cara está dizendo que ele tem poderes, então a aparência é que ele pode receber. Então não vai ser nula não. A empresa, se lasca. Então você que trabalha em empresa, avisa a galera, receber citação, só se você tiver poderes. E se receber, entrega logo, tá? Então, teoria da aparência. O carteiro chega lá e o cara fala, eu tenho poderes. Ainda que ele não tenha poderes, aparentemente ele tinha. Então essa citação é válida? É. Então a empresa tem que tomar cuidado com quem ela contrata. Fechou até aí? Essa teoria da aparência já foi cobrada em prova de tribunais. Eles perguntaram qual a teoria adotada no caso da pessoa jurídica ser citada, né, numa pessoa que assume, que diz ter os poderes. É teoria da aparência. Tranquilo até aí? Agora, finalizando, condomínios edilícios ou loteamento. Que trem top, velho. Eu adorei essa alteração aqui. Porque é um saco ir em condomínio, velho. É muito chato em condomínio. Tu vai em condomínio, tu vai 1, 2, 3, 4, 5, 13, 20, 50 vezes e você não consegue encontrar a pessoa. Tu deixa aviso de recebimento, aviso de visita, a pessoa não retorna. E o CPC ele falou o seguinte, olha, quando é um condomínio edilício ou loteamento, e nesse condomínio tem controle de acesso, quando eu falo controle de acesso, é aquela porteira, em que tem uma pessoa que controla a entrada e saída. Se for um condomínio ou loteamento que tem um controle de acesso, a citação pode ser recebida por quem? Pelo camarada que trabalha na portaria. Ritson, como assim? Quer dizer que no meu condomínio, o porteiro... Sim, porque o porteiro está vendo quem está entrando e quem está saindo. O porteiro ele tem um contato. Então, o porteiro é como se ele exercesse, tá, uma função de auxiliar da justiça temporário, né? Então, ele está ajudando a justiça. Então, o porteiro ele recebe. Ritson, e o porteiro pode se recusar? Pode. Só que, para o porteiro se recusar a receber a citação, ele tem que informar por escrito, não é oral, não é escrito, que a pessoa que é objeto do mandado, que o citando, ele está ausente. Que o destinatário da citação está o quê? Está ausente. Lembre-se, ele tem que fazer por escrito. Fechou? Olha só, conversei contigo aqui agora há pouco sobre as modalidades de citação. Qual é a modalidade com a letra C? Correios. Com a letra O, oficial de justiça. Com a letra M, meio eletrônico. Com a letra E, edital. E o que é ex-chefe? Escrivão, chefe de secretaria. Eu falei para ti que pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado pode ou deve fazer cadastro no sistema eletrônico? Deve, é obrigada. Por que obrigada? Porque elas, do mesmo jeito que o Ministério Público, Defensoria Pública e a Advocacia Pública, serão intimados e citados, com a letra P, preferencialmente por meio eletrônico. Essa regra da obrigatoriedade, ela só não entra para duas pessoas. Quem são elas? Micro e empresa de pequeno porte. Quando estou diante de uma ação de uso capião de imóvel, lá do condomínio, na ação de uso capião de imóvel, todos têm que ser citados pessoalmente, todos os confinantes, salvo se for um processo que discute o quê? Uma unidade autônoma. Tranquilo até aí? Agora, olha só, se não for esse caso de pessoa jurídica, eu sei que a regra é que a citação seja feita pelos correios. Quais as localidades que a citação pode ser feita pelos correios? Qualquer uma, para qualquer comarca do país. Só que tem alguns casos em que a citação não pode ser feita pelos correios. E nesses casos ela é feita pelo oficial de justiça. Quais são esses casos? O mnemônico que eu te falei. Esta, outra, não atende público incapaz. Esta. O que é esta que não pode pelos correios? Ação de Estado. Outra. O que é outra que não pode pelos correios? Quando o autor requerer de outra forma, mas ele tem que justificar. Não atende. Quando o local não for atendido pelos correios. E público incapaz.
quando citando for pessoa jurídica de direito público ou então um incapaz. Nesses casos eu não faço pelos Correios, eu faço por oficial de justiça. Lembrando que, quando é citação pelos Correios, quem vai confeccionar a cartinha é quem? É o escrivão ou chefe de secretaria. Ele vai colocar cópia da petição inicial, cópia do despacho do juiz, ele vai ter que informar o prazo. Ele não tem que informar um prazo? Tem que informar o prazo, tem que informar o endereço também, lá do cartório, o endereço do juízo. Aí ele vai fazer através de aviso de recebimento. Pergunta, o carteiro, ele tem a faculdade de colher a assinatura, certo ou errado? Errado. Ele tem que exigir a assinatura, ele é obrigado a exigir a assinatura. Mas e se o carteiro tiver que entregar essa cartinha numa pessoa jurídica? Ele chegou lá na pessoa jurídica e ele vai perguntar por 3 pessoas. Quem é que tem poderes com a letra G? Gerência. Quem é que tem poderes com a letra A? De administração. E quem é o funcionário responsável pela correspondência? Aí o que aconteceu? Apareceu um maluco lá que não era encarregado de nada, não era gerente, não administrador, mas ele falou, eu recebo. E ele recebeu. Esse recebimento é válido. É válido por conta de uma teoria. Qual é a teoria? Teoria da aparência. A empresa responde pelos seus atos. Se ela contratou o cara, ela colocou o dela na reta. Agora que eu falei disso daí contigo, só finalizando, nós falamos aqui sobre os condomínios e também sobre os loteamentos. Quando é condomínio e loteamento, eu posso fazer a citação numa pessoa que trabalha lá no condomínio, que é quem? Que é o porteiro. Mas o porteiro ele pode se recusar a receber a citação? Pode. Pode se ele informar o quê? Por escrito, que a pessoa que você está querendo citar, que o destinatário está o quê? Ausente. Se não for nesse caso, chupa a manga, porteiro, você tem que ser citado. Pessoal, estou fechando aqui esse bloco. Sangue no olho até a posse, pra cima, caveira. Fui!